Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura. Confira também o nosso site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E hoje é dia do nosso quadro Aprendiz Legal. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, está trabalhando esse ano com o tema Não ao Trabalho Infantil, Sim à Educação de Qualidade. Nos últimos 20 anos, o Brasil conseguiu reduzir mais de 50% o número de crianças entre 5 e jovens de 17 anos em situação de trabalho infantil. No entanto, ainda há mais de 3 milhões de crianças nessa situação no país. A Lei da Aprendizagem, em vigor há 15 anos, determina que empresas de médio e grande porte contratem jovens de 14 a 24 anos como aprendizes e é considerada um instrumento importante de combate ao trabalho infantil. A gente conversa agora, então, direto de Brasília, com a Maria Cláudia Melo Falcão, que é coordenadora do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT. Maria Cláudia, é um prazer recebê-la virtualmente aqui no Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo jóia, o prazer é meu de poder falar com vocês. Bom, a partir dessa campanha do lema da OIT, de que forma é possível relacionar esse combate ao trabalho infantil com uma educação de qualidade, Maria Cláudia? Hoje o problema no Brasil, né, que a gente tem, como você já mencionou anteriormente, né, temos ainda 3 milhões de crianças em situação de trabalho infantil entre 5 e 17 anos. E a principal estratégia para eliminar o trabalho infantil é a educação, né? Isso porque, além de todos os programas de proteção social, de transferência de renda, a educação é que vai realmente prevenir o trabalho infantil e poder dar oportunidade para que essas crianças rompam com o ciclo da pobreza, né? Onde não mais filhos de pobres permaneçam pobres e possam se qualificar e tenham condições de entrar no mercado de trabalho de uma maneira decente, de uma maneira digna. Sem dúvida. Bom, a OIT acompanha essa questão do trabalho infantil e de crianças e jovens vulneráveis, não só aqui no país. Aqui no Brasil a gente tem já, como eu mencionei, a Lei da Aprendizagem, há 15 anos tentando incentivar aí uma outra forma de início dos jovens no mercado de trabalho. Agora, em comparação com outros países, como você posicionaria o Brasil? A gente tem políticas públicas já voltadas para os jovens, talvez não tão efetivas. Outros países teriam experiências que a gente poderia se espelhar, de repente? O Brasil hoje ele é reconhecido internacionalmente por toda a sua política de combate ao trabalho infantil nas mais diversas áreas, né? Hoje o Brasil ele tem políticas de combate infantil na área da saúde, na área da educação, na área da proteção social, mas ainda temos 3 milhões de crianças. Reduzimos, como você disse anteriormente, em mais de 50% nos últimos anos, mas ainda temos 3 milhões de crianças, que é um número alto, né? Não podemos deixar que o futuro dessas 3 milhões de crianças esteja comprometido, né? Então, em relação aos outros países, o Brasil ainda, é lógico, por ser um país mais populoso, ele apresenta um maior número quando comparado com outros países, principalmente aqui na América Latina. Mas o Brasil, ele, por todas as suas políticas, ele tem um papel muito importante internacionalmente, né? Principalmente no compartilhamento das suas experiências, né? O Brasil ele é muito demandado por outros países para compartilhar suas experiências, né? Nós na OIT temos vários projetos de cooperação Sul-Sul, que são entre países do Sul, onde vamos compartilhar a experiência brasileira e, de uma maneira, também tentar ajudar esses países a adaptar a experiência brasileira à sua realidade. Isso vem dando muito certo, né? Porque também no período onde não temos mais tantos recursos financeiros, são os países cooperando entre si nesse espírito aí de solidariedade. Bom, a gente sabe que havia uma meta, né, até 2015 do país erradicar o trabalho infantil. Já sabemos que não será cumprida, né? A gente está mencionando aqui essa questão dos 3 milhões de crianças e adolescentes ainda em situação de trabalho infantil. O que falta, então, para a gente conseguir cumprir essa meta, Maria Cláudia? O Brasil, né, como eu mencionei anteriormente, tem uma série de políticas nas mais diversas áreas, onde o tema do trabalho infantil ele é transversal nas mais diversas áreas, mas
Na nossa análise, o que realmente falta é fazer com que essas políticas cheguem no nível municipal. Muitas vezes elas são desenvolvidas no nível federal, mas quando a gente chega no município, essas políticas elas não são efetivamente implementadas. Não por incompetência do gestor local, muitas vezes é por falta de conhecimento de que existe essa política, de que ele pode implementar essa política no nível local. E a diferença está aí, né? Não adianta somente ficarmos com políticas desenvolvidas que são aqui desenvolvidas em Brasília e fazer com que essas políticas não cheguem no nível municipal. O Brasil tem um desafio gigantesco, porque com mais de 5 mil municípios, isso é muito difícil você fazer com que todas as políticas cheguem a todos os municípios, mas hoje um grande desafio é fazer com que essas políticas cheguem e que também cheguem não somente na área de assistência social, porque muitas vezes o que se associa é que o trabalho infantil é de responsabilidade da área de assistência social. Isso não é verdade. O trabalho infantil ele precisa ter uma intersetorialidade. Os diversos setores devem trabalhar em conjunto para que se elimine o trabalho infantil. Não só assistência social, com todas as suas políticas de proteção social, mas também a área da educação. As crianças em situação de trabalho infantil devem ter prioridade nas escolas em tempo integral, desenvolver escolas em tempo integral nos mais diversos municípios, a área de saúde. Hoje os agentes de saúde, eles têm uma capilaridade gigantesca, eles podem auxiliar, se devidamente sensibilizados, situações de trabalho infantil, porque eles entram nas casas das famílias, porque muitas vezes temos trabalho infantil que são invisíveis, né, como o trabalho infantil doméstico, a área de trabalho, vendo quais são as oportunidades para fazer tanto a fiscalização do trabalho, que é importantíssima, né, da situação de trabalho infantil, mas também para ver as oportunidades que os municípios têm em relação à aprendizagem, às cotas de aprendizagem, porque muitas vezes as empresas estão ali nos municípios, principalmente nos municípios pequenos, onde a empresa também não são muitas empresas, mas tem algumas sim, que têm que cumprir com essa cota e que muitas vezes nem cumprem com essa cota por total falta de conhecimento. E aí o envolvimento da área de trabalho é muito importante também. Então é uma soma de todas essas áreas que podem ajudar com que se elimine o trabalho infantil no Brasil. Agora, Maria Cláudia, uma maior difusão de iniciativas como a Lei da Aprendizagem pela iniciativa privada, você acredita que poderia, aliado junto às políticas públicas já existentes, contribuir para erradicar o trabalho infantil no país? Com certeza. Existe aí uma função importantíssima da iniciativa privada. Como na OIT sempre dizemos, a eliminação do trabalho infantil não é só de responsabilidade do governo, é de responsabilidade de empregadores, trabalhadores e do governo e da sociedade em geral. E no caso da aprendizagem, a iniciativa privada tem um papel fundamental, que é o cumprimento das cotas de aprendizagem, que hoje o que vemos muito no Brasil pelas empresas é o não cumprimento dessas cotas, né? Então, se essas empresas elas cumprissem com suas cotas, com certeza o número de adolescentes que temos hoje em situação de trabalho infantil não estariam na situação de trabalho infantil, estariam devidamente protegidos, tendo uma oportunidade de trabalho, se qualificando, e o mais importante que eu digo em relação à aprendizagem é a manutenção desse adolescente na escola. Então, a junção dessas três áreas é fundamental para que esse adolescente que precisa ou que queira trabalhar, já que isso é um direito dele, a Constituição brasileira prevê isso, né, que é possível na condição de aprendiz trabalhar a partir dos 14 anos, que a iniciativa privada realmente cumpra com a sua cota mínima e que isso vai ter um papel fundamental, e eu digo até no desenvolvimento do Brasil, né? Porque hoje o que queremos é um país desenvolvido, e como é que estamos preparando a geração que vai assumir o Brasil no futuro, né? Da situação de trabalho onde eles não estão se qualificando, um trabalho precário, onde não estão tendo educação adequada, né? Vai ser muito difícil chegar a um nível de desenvolvimento que se pretende sem a devida preparação da geração. Sem dúvida, atual. Preparando essa geração a partir de agora, né? Exatamente. A gente precisa encerrar nosso papo por agora, nosso tempo já encerrou, então Maria Cláudia Mello Falcão, do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, muito obrigado por ter conversado conosco no Conexão Futura. Boa tarde. Boa tarde. Aproveito e mostro para você de casa no site da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, escritório no Brasil. Aqui você encontra uma série de iniciativas promovidas pela OIT.
E também mostro para você o site do Aprendiz Legal, o site aí que promove iniciativas em relação à lei da aprendizagem em todo o país. Até agora, aí, 88.247 jovens contratados no Aprendiz Legal em todo o país neste momento em que falamos aqui. Bom, e na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre a arte da convivência. Pois é, manter uma relação não é tarefa fácil, mas é possível. É o que provam os casais de todos os tipos e orientações. Então é possível fugir das crises, será? Construir um relacionamento duradouro e sólido? Não perca essa discussão. Desde já mande perguntas para a gente ou sugestões. Se você tem uma relação duradoura, compartilhe sua história com a gente. Qual é a receita? Mande aí para o Facebook, para o Twitter ou para o WhatsApp do canal Futuro. Os contatos aparecem todos aqui embaixo para você. E eu volto daqui a pouquinho com esse assunto logo depois do programa Nota 10. Até já!